O Corinthians vem tendo um ótimo início de ano, e hoje vamos falar um pouquinho de como foi sua janela de transferência e ver como os reforços estão indo, e o que ainda pode ser feito para melhorar o elenco. Isso é o OJ Analisa, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nesse começo de ano chegaram ao Corinthians Pedro Milans, Matheus Pereira, Gabriel Paulista, Caio César e Alan. Os outros dois contratados, que são Zaccaria Labiade e Andieri, ainda não têm condições de jogo, então não temos como analisar. Então vamos focar nos outros 5 nomes. O que é mais interessante é que esses jogadores chegaram sem custo para o Corinthians, ou por empréstimo ou foram liberados pelos clubes, o que já é um ponto positivo, pois sabemos da situação financeira do time e a diretoria trabalhando dessa forma já mostra uma preocupação com isso, e criatividade para encontrar os reforços. Para começar, vamos falar de Pedro Milans. Para quem não conhece, vai ser um perfil rápido aqui. Ele tem 23 anos, é uruguaio, tem 1,71 m, lateral direito, destro e estava no Peñarol. Pedro provavelmente foi um dos que chegou chamando menos a atenção da torcida. O jogador já fez 3 jogos pelo clube, mas claramente ainda precisa de ritmo e adaptação ao futebol brasileiro. E para analisarmos essa contratação, precisamos ver além do time titular. Atualmente, o Corinthians tem Mateuzinho, que é um ótimo lateral ofensivo, bem consolidado no time titular. Dificilmente você encontra o lateral por um valor acessível melhor que Mateuzinho. Então você trazer um lateral jovem com características diferentes dele, para poder ou variar o estilo de jogo do time, ou para poder entrar em algumas partidas para descansar Mateuzinho, acaba sendo uma ideia muito boa. Pedro é mais defensivo, não tem aquela agressividade que Matheus possui. Prefere um jogo mais associativo quando chega por meio dos passes. Então, quando ele entra, pode ser o caso de liberar mais o lateral esquerdo para subir e ele ficar de base, ou ele não atacar tanto a profundidade do campo, liberando mais os meias ou Caio César para utilizar a amplitude do campo. Então, do ponto de vista de composição de elenco, vem se mostrando uma boa contratação, visto que o titular da posição já está definido. O segundo jogador que vamos falar já caiu nas graças da torcida, inclusive fazendo um gol de título. Estamos falando de Gabriel Paulista. Ele tem 35 anos, é zagueiro, 1,87 m, destro e estava no Besiktas. Gabriel com certeza já foi uma contratação que divergiu um pouco de opiniões pela idade e talvez por não ser um zagueiro tão veloz, mas ele vem eliminando qualquer dúvida que a torcida poderia ter em relação a ele. É um jogador que é bom na saída de bola nesse primeiro terço de campo, tem uma ótima bola aérea, tanto defensiva como ofensiva. Praticamente não é driblado por jogo e a preocupação que era a velocidade dele parece não existir pelo sistema do Corinthians. Devido aos volantes e meias de combate como Ranieri, Alan, Matheus e André, a defesa do Corinthians fica muito bem protegida e poucas vezes é necessário aquele movimento de correr para trás ou situações em que pudesse abusar da velocidade. Então casou muito bem com o estilo do time e agregou ao elenco como titular mesmo, se provando mais uma boa contratação. O terceiro nome é de Matheus Pereira. O jogador tem 27 anos, 1,81 m, é canhoto, pode atuar em praticamente todas as posições do meio de campo e veio do Fortaleza. Matheus vem sendo outra grata surpresa. O jogador também já atuou em 8 partidas neste começo de temporada e vem se mostrando um jogador muito útil, capaz de fazer funções diferentes e mudando o estilo do jogo do time. É visível que quando ele está em campo o time consegue controlar melhor a posse de bola, sem perder tanto a intensidade. Ele vem com uma boa alternativa em jogos que o Corinthians quer manter mais o controle do jogo, onde não é necessário fazer aquela marcação individual, igual o jogo contra o Flamengo, que exigiu muito da marcação. Então é uma peça bem flexível, por mais que não seja aquele marcador de ofício, ele tem muita qualidade na saída de jogo, o que permite o time ter esse controle maior. O quarto nome é de Caio César. O jogador talvez seja um dos que chegou com a maior dúvida da torcida por não conhecer, mas bastou 2 jogos para ele mostrar que tem muito potencial. Por mais que ainda precise claramente de ritmo, é um jogador que basicamente todo time precisa, aquele jogador que vai quebrar a marcação por meio de dribles, e ele já mostrou que é capaz de fazer isso sendo muito efetivo quando entrou. Acredito ainda que precisa se adaptar mais e provavelmente vai ser uma opção, pelo menos por enquanto, para vir do banco, mas creio que com o ritmo ele possa sim disputar a posição de titular mais à frente. Por último, mas não menos importante, temos o mais recente, que é o Alan. Ele tem 28 anos, é volante, tem 1,72 m, é canhoto e estava no Flamengo. Ele chega com algumas desconfianças, mais pelo quesito das lesões. É um jogador que vem sofrendo com isso recentemente, mas já chegou, estreou e fez bons jogos, dando aquela intensidade na marcação pro meio de campo. Se comentamos que Matheus Pereira poderia entrar e dar aquele controle pro jogo, Alan é intensidade pura, é marcação. Ele tem sim qualidade de passe, mas é aquele jogador combativo, o primeiro volante que vai ficar no pé do meio adversário. Por um lado, como tem Ranieri, o Corinthians fica meio blindado em relação às lesões, já que tem 2 opções, mas acredito que se Alan pegar ritmo, ele consegue tomar essa posição pela qualidade que tem. Essa janela de transferência até agora do Corinthians poderia ser um 10, porém na minha visão o time ainda precisa de um bom atacante. O time se reforçou muito bem no meio, tendo basicamente 2 boas opções para cada posição. Fortaleceu a zaga muito bem e arrumou uma opção para a lateral direita, e tem ainda o Andieri chegando para a lateral esquerda. Porém, o Corinthians hoje tem o Yuri Alberto e Depay, que são jogadores que constantemente estão indisponíveis, e os reservas não conseguem manter o mesmo nível. Então acredito que falta um atacante móvel, que seja uma reposição segura para esse setor. Mas tirando isso, o Corinthians se mostrou muito criativo na busca de reforços. Trouxe peças que realmente agregam e complementam o elenco, restando poucas lacunas a serem preenchidas pensando na atual
atual situação do time. Evidente que com mais investimento e no futuro disputando mais competições importantes, o time vai precisar de reforços ainda melhores. Porém, para o momento atual, acredito que tenha sido um ótimo trabalho. Se ficou comigo até agora, já se inscreve no canal para me ajudar e deixa aquele like no vídeo. Aqui é assim, sem achismo, apenas futebol direto ao ponto.